dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo, minha amiga do LAC Curso. Sejam bem-vindos ao encontro. Esse encontro vai ser bem curtinho, mas bacana. É um artigo fácil. Um artigo que foi até cobrado agora em 2018, numa prova. Vou trazer essa questão para vocês sobre a questão da pena cumprida no estrangeiro. Como é muito importante, só para a gente deixar bem claro e lembrar um pouco, o artigo 7º, lá do Código Penal, fala da extraterritorialidade incondicionada. E lá na extraterritorialidade incondicionada ou na condicionada, existe a questão que envolve o cumprimento de pena no estrangeiro. Na extraterritorialidade incondicionada, se o sujeito cumpriu a pena no estrangeiro, vai servir para atenuar a pena aqui a ser cumprida no Brasil. E no caso da extraterritorialidade condicionada, a pena cumprida no estrangeiro não vai permitir com que o Brasil puna o agente aqui pela lei penal brasileira. Deixando bem claro, quando se fala em extraterritorialidade, fala da possibilidade de aplicar a lei penal brasileira, embora o crime tenha sido cometido no exterior. Então nós vamos falar da situação em que o sujeito, ele cometeu um crime no exterior, ou ele cumpriu pena por um crime que ele possa ter iniciado o cumprimento aqui no Brasil, mas foi parar lá no exterior. Então, quais são os efeitos de ele cumprir uma pena no exterior para a legislação penal brasileira? O artigo 8º deixa bem claro: a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil. Eles usam a expressão atenua. Pelo mesmo crime, quando diversas ou nela é computada quando idênticas. Então lá diz: a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando diversas. Então, se forem penas diversas, atenua-se a pena, ou se forem iguais, vai haver uma espécie de detração, isto é, você vai diminuir a quantidade da pena. Então, se ele cumpriu 3 anos no estrangeiro e for penas iguais, ele pegou 7 aqui, é necessário mais 4 anos apenas. Então, há um efeito, há um abatimento da pena quando as penas são iguais. Se as penas forem diferentes, há uma atenuação da pena. Há uma possibilidade do juiz poder, na hora de fixar a pena, considerar como uma circunstância atenuante da pena, o que vem a deixar a pena um pouco abaixo do que seria o comum. Então, como eu falei para vocês, há situações em que o Brasil irá julgar a pessoa que tenha cometido o crime no estrangeiro, e essas hipóteses estão no artigo 7º do Código Penal. Ocorrendo as hipóteses de extraterritorialidade incondicionada ou condicionada, o cumprimento de pena no estrangeiro pode gerar reflexos aqui no Brasil, conforme diz o artigo 8º. Então, olha que interessante. Se no caso o sujeito cometeu o crime lá fora e vinha a também responder aqui no Brasil, se for penas idênticas, haverá um abatimento da pena. Penas idênticas no sentido de que reclusão com reclusão, detenção com detenção. Se forem idênticas, haverá um abatimento da pena. Agora, se forem diversas, haverá uma atenuação da pena. Tá? Isso eu estou repetindo porque é o que cai em provas de concurso público. Então, se idênticas, a pena será abatida e cumprirá o que restar. Então, 2 penas privativas de liberdade é um exemplo claro disso. Se ele cumpriu parte lá nos Estados Unidos, ele vai cumprir o restante no Brasil. Se forem diversas, no caso, ele cumpriu uma pena restritiva de direitos num país e vinha cumprir uma pena privativa de liberdade aqui, vai atenuar, o juiz vai deixar bem próximo do mínimo legal. O importante é vocês saberem a diferença, porque na prova de concurso público,
vai trazer isso para você. Vai trazer você saber a diferença entre pena, entre quando as penas são idênticas ou quando elas são diversas, e os efeitos, os reflexos aqui no Brasil. E aí vem uma prova de delegado da Polícia Civil de 2018. É um assunto muito pouco cobrado nas provas. Mas, para surpresa, né, em 2018 teve a prova de delegado da Polícia Civil de São Paulo que trouxe essa questão. João comete um crime no estrangeiro e lá é condenado a 4 anos de prisão, integralmente cumpridos. Pelo mesmo crime, João é condenado no Brasil a pena de 8 anos. João, nesse caso, letra A, cumprirá os 8 anos de prisão no Brasil, uma vez que essa quantidade de pena não se reconhece o cumprimento no estrangeiro. Nós sabemos que é o abatimento, porque deu 4 anos de prisão e 8 anos de prisão no Brasil, penas idênticas. Então, neste caso, haverá um abatimento, não será integral. B, não cumprirá pena alguma no Brasil, caso se trate de país com o qual o Brasil tem acordo bilateral para reconhecimento de cumprimento de pena. B, não cumprirá pena alguma no Brasil, uma vez que já punido no país em que o crime foi cometido. E letra D, cumprirá 8 anos de prisão no Brasil, uma vez que o Brasil não reconhece pena cumprida no estrangeiro. E letra E, ainda deverá cumprir 4 anos de prisão no Brasil. No caso aqui, pena, artigo 8º, vai haver um abatimento da pena. Professor, a questão foi mal formulada? Foi. Ela foi mal formulada por quê? Porque ele diz lá, João cometeu um crime no estrangeiro e lá condenado a 4 anos. Ele não diz no exercício se é uma extraterritorialidade condicionada ou incondicionada. Porque se é uma extraterritorialidade condicionada, o cumprimento integral da pena no estrangeiro não permite a punição no Brasil. Mas ele deixou implícito. Por que ele deixou implícito que era uma extraterritorialidade incondicionada? Porque ele foi condenado a 4 anos no estrangeiro e foi punido a 8 anos no Brasil. Para ele ter sido punido a 8 anos no Brasil, só se fosse numa hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Então, o próprio exercício trouxe de maneira implícita que se tratava de uma extraterritorialidade incondicionada, razão da qual o gabarito era a letra E. Era só isso. Falei para vocês, uma aulinha curta, tranquila, e deixo essa mensagem para vocês. Bom dia! Para quem está me assistindo minha aula, boa tarde, boa noite. O que a gente sempre carregue fé, amor, pensamento positivo em nossos dias. A gente tem que ser positivo. Nós devemos buscar sempre olhar o lado bom das coisas. A gente tem que sempre fazer com amor e com carinho. Ter muita fé e esperança que a hora vai chegar. Quando as coisas ruins acontecem na vida de cada um, é sempre olhar o lado positivo. Que lição isso que me causou para que eu possa melhorar? Sempre é importante esse feedback. É sempre importante você levar a vida com uma certa leveza. Não é fácil, mas a gente tem que caminhar. E tendo a fé e a esperança que nós vamos superar cada obstáculo para atingir aquele sonho. E volto a falar para vocês, não tem sensação. Tem. Eu brinco, eu falo que a sensação de eu ter tomado posse, ela só foi superada por 3 situações na minha vida. Porque minha vida pessoal ela vem em primeiro lugar. O nascimento dos meus filhos, dos meus 2 filhos, e o meu casamento. Acho que foram situações assim que eu consigo dizer para vocês que foram mais emocionantes do que minha posse. Mas a minha posse foi emocionante. E a sensação de dever cumprido não acaba não, tá? Porque depois nascem novos deveres. Mas é isso, minha gente. Muita fé, pensamento positivo, que tudo vai dar certo. E você pode ter certeza, só passa quem não desiste. Não passa o mais inteligente, e sim o mais persistente, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.